Olá, meu nome é Pedro Dresler e vamos conversar agora sobre 5 inovações que a nova Lei de Licitações e Contratos trouxe com relação aos contratos administrativos. A Lei 14.133 de 2021, então, ela trouxe diversas inovações, das quais a gente gostaria de destacar, em primeiro lugar, o fortalecimento dos mecanismos tanto de controle interno quanto de controle externo. O que isso significa? Isso significa que a administração pública ela vai ter uma maior transparência ativa, ou accountability, como se diz no campo de administração pública, que é justamente uma responsividade da administração à sociedade civil. E aí, nesse sentido, a gente tem a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, a obrigatoriedade da publicação de informações sobre as contratações, e isso tudo vai aumentar o accountability, a responsividade da administração às demandas da sociedade civil, e também tem uma dimensão de transparência ativa e fortalecimento desses mecanismos de controle interno e externo que favorecem a toda a sociedade. Em segundo lugar, a gente vai ter um estímulo à sustentabilidade nos contratos administrativos. Então, por sustentabilidade, entende-se uma noção, as noções atuais dos marcos globais de desenvolvimento, como a Agenda 2030 das Nações Unidas e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, você vai incluir cláusulas que estimulem a sustentabilidade nos contratos e vai fomentar a contratação de empresas que adotem práticas alinhadas a esses marcos de desenvolvimento, ou seja, práticas sustentáveis. Em terceiro lugar, a gente vai ter o fim da distinção entre os serviços técnicos especializados e os serviços comuns. Então, a nova lei ela vai acabar com essa distinção, e isso vai impactar a forma como a administração contrata esses serviços. E aí, segundo a Fortini, essa inovação ela vai trazer a possibilidade de se contratar serviços mais qualificados e especializados sem as amarras da legislação anterior. A gente vai ter também a previsão da arbitragem para a solução de conflitos, o que pode trazer mais celeridade a eventuais controvérsias que surjam no âmbito dos contratos administrativos. E um outro ponto que a gente gostaria de destacar, por fim, é a ampliação das possibilidades de celebração de contratos com prazo indeterminado, que pode trazer mais flexibilidade para a gestão dos contratos. Geralmente, os contratos administrativos se encerram quando se atinge o prazo previsto no contrato para o fim ou com o adimplemento das obrigações contratuais. Mas, excepcionalmente, o contrato pode chegar ao fim antes de uma dessas hipóteses ocorrerem, por algum vício ou irregularidade, pelo descumprimento das obrigações contratuais e até por fatores externos, alheios à vontade das partes. Ao abordar o tema da extinção dos contratos administrativos, a Lei 14.133 inovou inclusive no nome do capítulo. Antes, a matéria era tratada na Lei 8.666, na seção 5, intitulada da inexecução e da rescisão dos contratos. A Lei 14.133 já trata do assunto dos artigos 137 a 139 e no capítulo intitulado das hipóteses de extinção dos contratos. A mudança do termo rescisão para extinção ocorreu para ampliar a abrangência do texto, uma vez que a rescisão é uma das espécies possíveis para a extinção dos contratos, conforme afirma Aline de Oliveira Elias e Auane Cordeiro da Silva na coletânea Todas as Respostas sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. O artigo 137 lista em 9 incisos as hipóteses para extinção dos contratos administrativos, que, de modo geral, incluem o descumprimento ou cumprimento irregular das normas e cláusulas do contrato, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa que seja um impeditivo para concluir o contrato, decretação de falência ou insolvência civil, falecimento do contratado, caso fortuito ou força maior, atraso na liberação de áreas que necessitem de desapropriação ou desocupação, ou impossibilidade da liberação da área, razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão, ou ainda o descumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, como para pessoas com deficiência, para reabilitados da Previdência Social e para aprendizes. Essa última hipótese é uma inovação da Lei 14.133 e está relacionada diretamente ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que rege os contratos administrativos. O parágrafo 2º também é novidade na 14.133, que é a separação das hipóteses em que o próprio contratado pode extinguir o contrato por direito, o que demonstra maior equilíbrio na relação contratual. Essas hipóteses geralmente estão relacionadas com os casos de alha administrativa, como a suspensão de contrato pela administração por prazo superior a 3 meses, repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis e atraso no pagamento por prazo superior a 2 meses. Por fim,
Outra inovação da lei está no parágrafo 4º, que dispõe que os emitentes das garantias previstas no artigo 96, como seguro-garantia ou a fiança bancária, devem ser notificados pelo contratante quanto ao início do processo administrativo para apuração de descumprimento das cláusulas contratuais. Agora eu vou falar sobre as formas de extinção do contrato que estão expostas no artigo 138. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral da administração, de forma consensual ou por determinação. Na hipótese de extinção por ato unilateral da administração, determinada no inciso 1º, essa deverá ser por escrito e não pode decorrer da conduta da administração. Quando há extinção consensual, esse acordo pode ser por meio de conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração, como explica o legislador no inciso 2º. O parágrafo 1º do artigo 138 determina que, assim como a extinção por ato unilateral, a extinção consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo do respectivo processo. Por fim, o inciso 3º expõe que quando a extinção é feita por determinação, essa determinação pode ser tanto de uma decisão judicial ou de uma decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. O parágrafo 2º do artigo 138 diz que quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pagamento do custo da desmobilização. Oi, meu nome é Samara e eu vou dar continuidade ao que a Luísa estava falando, agora falando um pouco sobre o artigo 139 da Lei 14.133, que traz consequências da extinção de contratos por atos unilaterais da administração pública, já a questão já mencionada no inciso 1º do artigo 138 da nova lei. Essas consequências previstas no geral são assunção imediata do objeto de contrato, ocupação do local, das instalações, equipamentos, material e pessoal alocados na sua execução, execução da garantia contratual para assegurar o ressarcimento de prejuízos, verbas trabalhistas, multas e exigências da seguradora e, por fim, a retenção de crédito até o limite dos prejuízos e das multas. Lembrando que não há prejuízo às sanções estabelecidas no artigo 156 da nova Lei de Licitações. Em comparação à lei anterior, a 8.666, não há grandes modificações nesse artigo. Isso o que é previsto nesse artigo também estava previsto no artigo 80 da legislação antiga, e eu vou apontar agora um pouco dessas modificações. A primeira é a troca do termo rescisão por extinção, como já foi mencionado, o que para Maria Silvia Zanetti não traz grandes efeitos práticos, uma vez que para o direito civil a rescisão é uma hipótese de extinção. Já a segunda modificação é um pouco mais expressiva, que está no inciso 2º do artigo 139. Ela amplia a abrangência conferida pelo artigo 104, inciso 2º do mesmo dispositivo legal, e trata do tema de ocupação. No artigo anterior, a gente limitava a questão da ocupação pelo artigo 58, e essa limitação, que se referia sobretudo à natureza do serviço, que deveria ser de caráter essencial, não existe mais. Então, hoje a gente tem só uma limitação mais formal, que é em relação à necessidade de autorização, que seria do ministro de Estado, secretário estadual ou municipal competente, nos termos do artigo 139, parágrafo 2º. Então, há, portanto, uma troca de uma limitação substancial por uma meramente formal, como afirma José Vitor Schmidt. Por fim, a maior dessas mudanças que a gente pode falar está no inciso 3º do artigo 139, que trata da execução da garantia contratual. Aí houve uma ampliação no rol de finalidades. Antes, no artigo 80, falava só do ressarcimento decorrente da não execução do objeto. Agora, pode-se executar a garantia para o pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias, previdenciárias, de multas devidas à administração pública e exigir-se a assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível. E são essas, basicamente, as modificações trazidas pela nova legislação referente ao artigo 139.
tudo que foi exposto, nossa conclusão é que, considerando a opinião de especialistas do direito administrativo, é possível afirmar que o capítulo da Lei 14.133, que trata da extinção de contratos administrativos, trouxe mudanças significativas em relação à legislação anterior. Uma das principais inovações é a previsão de que o contrato administrativo pode ser encerrado de maneira amigável mediante acordo entre as partes, desde que sejam atendidos os requisitos legais da decisão e essa decisão seja fundamentada. Essa possibilidade oferece uma alternativa bem mais flexível e rápida para a solução de conflitos em comparação com os procedimentos tradicionais de rescisão unilateral ou judicial. Além disso, a nova lei estabelece critérios mais claros e objetivos para a extinção do contrato administrativo, por inexecução total, parcial e para aplicação de sanções previstas em lei. Isso pode contribuir para reduzir a discricionariedade da administração pública e garantir maior segurança jurídica nos contratos. No entanto, em relação às perspectivas da doutrina para a aplicação da nova legislação, há opiniões divergentes. Alguns especialistas destacam que as mudanças trazidas pela Lei 14.133 de 2021 representam avanços significativos para a eficiência e transparência na gestão de contratos administrativos. Por outro lado, outros questionam essa efetividade na prática, considerando a cultura burocrática e a resistência a mudanças por parte da administração pública. Dessa forma, é importante salientar que a aplicação da nova legislação dependerá muito, não apenas da adequação normativa, mas também da capacidade de implementação e adoção de boas práticas na gestão de contratos por parte da administração pública e também dos contratados.